Ricardo falou com detalhes, a fundo em alguma questão sua que você não precisou detalhar para ele? Me deu um conselho, na verdade uma orientação, né? Inclusive em relação a, não apenas de foro íntimo, mas inclusive em relação a bens materiais também, né? Que não tinha como ele saber. Ela foi enviada pelo amigo Cesanildo e ele diz o seguinte, ó: boa tarde, sempre fico intrigado com o fato de desencarnados de outras denominações não se manifestarem após não estarem além túmulo, tais como padres, bispos, papas, pastores, etc., para mostrar que existe um mundo ativo no além que difere do que pregavam quando encarnados, que o Espiritismo está com a razão. Por quê? Que pergunta bem interessante, né, meu amigo Cesanildo? O que acontece é o seguinte, primeira coisa, há algumas pessoas, né, de outras religiões que sim, que enviam psicografias. Um grande exemplo é Santo Agostinho, que participou da codificação da doutrina espírita, né? E outros espíritos também, principalmente que professaram a fé católica enquanto reencarnados. Vamos imaginar um padre, né? Esse padre, quando estava aqui reencarnado, ele tinha uma comunidade ali em volta dele, né? Ele era responsável pela vida espiritual de algumas pessoas ali em volta dele, nossos irmãos católicos. Da mesma maneira, um pastor, né? O pastor também ele era responsável pela vida espiritual daquela comunidade ali em torno dele. Então você imagina eles desencarnados se eles começassem a enviar as psicografias falando que o espiritismo está correto. Imagina a confusão que não ia ser ali naquele meio daquela comunidade, né, que foi formada em torno deles. E a espiritualidade não está preocupada em apenas provar que o espiritismo ele está certo. A espiritualidade ela pensa muito nas pessoas, nos espíritos reencarnados. Então, talvez esse fato, né, de um padre, um pastor enviar uma psicografia falando que sim, que a reencarnação, por exemplo, existe, pensa bem a confusão que isso não poderia criar na cabeça, de muitas pessoas, né? Então, o plano espiritual ele é muito zeloso em relação a isso. Não é uma questão de provar. Se fosse uma questão simplesmente de provar, já haveria, né, algumas comunicações mais efetivas nesse sentido de provar que, por exemplo, a reencarnação existe. Mas não é esse o propósito. O propósito é que a doutrina espírita chegue até aquela pessoa pelo coração e não pela simples curiosidade, né? A doutrina espírita ela tem que promover a reforma íntima da pessoa. Então, às vezes, a pessoa conhecendo um processo de reencarnação, por exemplo, só porque o padre que ela acreditava, que ela seguia, esse padre desencarnou e agora ele está enviando essas informações, talvez a doutrina espírita nem iria tocar, né, o coração dessa pessoa. Talvez ela poderia ficar até um pouco revoltada, né? Pensa bem, o padre da minha igreja desencarnou, agora está enviando essas cartas, essas psicografias. Sem contar que os nossos irmãos católicos, né, a maioria deles, né, os evangélicos, eles não acreditam na comunicação com os espíritos. Para eles, os espíritos nada mais são do que demônios, e nós sabemos que isso não é verdade, né? Então seria uma confusão gigantesca, eu acredito que iria mais atrapalhar do que ajudar nesse momento, né? O espiritismo ele vai chegar até todo mundo, né? Até todas as pessoas, no momento certo, da maneira certa, tocando o coração dessa pessoa, para que a pessoa consiga, então, exercitar a reforma íntima dela. Tá certo, meu amigo Cesanildo? Muito obrigado, tá?